Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. 13h04. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa Evangelho para Todos. Eu sou o irmão Ismael de Castro e trago para você os ensinamentos que estão na Bíblia. Isso mesmo, mas priorizo aquilo que Jesus Cristo falou. Esse então é o meu ministério, tá? Não estou criticando o ministério dos outros, não, tá? Cada um de nós temos o nosso ministério. Isso mesmo, ou seja, eu tenho meu ministério. O ministério é defender o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade, certo? E esse é o ministério o qual eu assumi espiritualmente, particularmente com Cristo, com Deus, certo? Então não tenho que criticar aí o chamado ou o ministério de ninguém, certo? Mas também eu tenho que deixar bem claro para você que a respeito disso, daquilo, Jesus Cristo falou isto. Então, você que deve aí discernir o que é certo e o que é errado, né? Claro que sendo uma pessoa já adulta, né? Por isso que é muito importante você ler os ensinamentos do Novo Testamento, né? Ler o Antigo Testamento para você ver que o Antigo Testamento é a sombra, né, do Novo Testamento. Então, ler o Antigo Testamento é muito bom, mas ficar atento ao Novo Testamento é melhor ainda. Quem falou isso é o livro de Hebreus, tá? Capítulo 1 e 2 lá fala que a gente tem que ficar bastante atento no que Jesus Cristo falou e também lembrar dessa nova aliança, né? Dessa nova aliança que Deus fez com a humanidade, fez com cada um de nós. É isso mesmo, havia um povo preferido lá no Antigo Testamento, né?
Os profetas iam até um povo específico, levavam orientação a um povo específico, e depois Jesus Cristo veio e generalizou, né, esta graça de Deus, este amor de Deus para com o mundo. Isso, para com o mundo, não com aqueles, ou nós que estamos no mundo, mas conosco que estamos, na maioria de nossas atitudes, fora, né, do mundo. Nosso coração tem que estar fora do mundo, não pode estar aí na maioria dos nossos atos. Eu digo na maioria dos nossos pensamentos. Por quê? Nós somos bombardeados por corrupções espirituais desde que nós nascemos, né? Você nasceu já, e antes de você nascer já tem interessados aí em, de alguma maneira, tirar proveito de uma criança que ainda não nasceu. Isso é uma realidade, tá, do mundo, tanto no mundo material quanto no espiritual. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, para você, está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e também 14. Algo bastante forte Jesus Cristo falou aqui e chamou bastante a minha atenção. Lembrando você, amigo ouvinte, que o Evangelho para Todos vai no ar sábado e domingo aqui, 1h da tarde, duração de 15 minutos, nesse espaço aí de 10 a 15 minutos. Não defendo que ache, que pense sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Também não defendo nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja. Já expliquei várias vezes aqui o porquê, tá? Que eu não defendo nenhuma igreja, também não procuro criticar nenhuma instituição religiosa. A não ser que Jesus Cristo venha criticar. Embora Jesus Cristo foi o maior crítico que teve na Bíblia de orientadores religiosos. Isso mesmo, se você olhar na Bíblia, Jesus Cristo era um autocrítico de orientações religiosas. Por quê? Porque dentro da instituição religiosa estava a corrupção do inimigo de Deus e nos ensinamentos que são opostos ao de Deus ou contrários àqueles que Jesus Cristo falou. Por esse motivo, o meu ministério é focado em Jesus Cristo falou, está falado, certo? Vamos para a mensagem de hoje, vamos ver o que é que Jesus Cristo falou. Está aqui em Mateus 7, né, versículo 13 e 14. O Filho de Deus fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1h08. Amigo ouvinte, eu me lembro que uma vez eu conversava com amigos espirituais. Como ser amigos espirituais? Existem alguns amigos que são amigos materiais, né? Que a gente se dá bem em dialogar algumas coisas sobre o mundo, sobre o conhecimento de algumas coisas materiais aqui da Terra. Esses são nossos amigos materiais. Mas existem amigos que são amigos espirituais, que são aqueles que a gente se encontra e a gente, de repente, começa ali falar sobre um fato, um feito de Deus, ou algo que Deus fez. E uma vez eu conversava com uns amigos espirituais, né, de outra igreja, que vai em outra instituição religiosa, mas porém que tinha a mesma linha de raciocínio ou de interesse em ouvir o que Jesus Cristo falou, ou o que ele tem ensinado. E a gente parou para conversar um pouco e eu falei assim, já pensou se nós tivéssemos sido desde criancinha educados por Jesus Cristo? Esse mundo seria uma maravilha, não que o mundo seja ruim, né? Mas a nossa mente seria uma mente sã em corpo santo, né? Porque eu fiquei pensando, puxa vida, pensou? Alô, quanta coisa eu já fiz na vida. Não falo dos erros, não, porque os erros em volta de mim, de você, eu falo erros espirituais, né? Quantas vezes a gente ofendeu a Deus achando que estava agradando a Ele? Quantas vezes a gente defendeu como certo algo que era muito errado? A gente começou ali imaginar um pouco assim,
se Jesus Cristo tivesse sido meu único orientador, né? Eu acho que 70% ou 80% das dores que eu tenho no meu corpo eu já não teria. Então, já começava por aí, já o quanto isso ia ajudar, né? Por quê? Porque Jesus Cristo mandou amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então ele mandou amar a si mesmo, cuidar, né? O cuidado de mim, de você mesmo, é responsabilidade sua, né? Então, às vezes fala bem assim, eu olho o que eu quiser, eu escuto o que eu quiser, eu tomo o que eu quero, como o que eu quero. Na verdade, toda indisciplina ela tem uma punição, isso é uma realidade. E eu fiquei pensando assim, pensou se a gente tivesse sido educado só por Jesus Cristo, né? Pensou como seria uma maravilha, né? Se não tivesse tanta competitividade, principalmente na área espiritual, né? Existe bastante competitividade de quem é mais de Deus, quem é menos de Deus, quem está mais certo, quem está errado, como na verdade todos estão errados, então Jesus Cristo está certo. E essa é uma verdade dentro da Bíblia, sabia disso? E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala bem assim, ó, entrai pela porta estreita. Então é muito interessante porque porta é algo que todo mundo tem que passar por ela. Porta é uma coisa que é inevitável, né? Todo mundo passa pela porta. E Jesus Cristo ele falou que ou seja, essa oportunidade ela vai vir para você e para mim. Essa oportunidade que eu e você vamos ter no decorrer da nossa vida. Nós temos em partes, né? A gente fala livre-arbítrio, mas na verdade não tem esse livre-arbítrio. Dentro da Bíblia, em partes é real, em partes não é. Eu digo porque é muito difícil explicar isso para você, mas não tem muito livre-arbítrio quando tem alguém com um revólver na tua cabeça mandando você fazer, né? Eu acho que como que você vai falar que você tem livre-arbítrio se alguém te coloca um revólver na tua cabeça e pede para você fazer alguma coisa? Você faz ou não faz? Você faz. Claro que você faz. Eu digo isso espiritualmente. Espiritualmente também tem. Você acha que não tem uma arma apontada para sua cabeça espiritualmente? É claro que tem. Vai ter muitas coisas que eu e você não queremos fazer, vamos ter que fazer. Por quê? Porque alguém apontou uma arma para nossa cabeça e se nós não fizer isso, vai puxar esse gatilho. E isso infelizmente, essa é uma verdade. Você acha que Jesus Cristo veio na terra morrer na cruz por nada? Então, por que ele ia morrer na cruz? Se ele veio morrer na cruz é porque havia uma necessidade de ele justificar eu e você diante de Deus. Porque senão, você e eu estaríamos, mesmo acreditando em Jesus Cristo, estaríamos condenados. Ele poderia deixar, né? Fazer igual os profetas, vir na terra, deixar orientações e voltar para o céu. Não tem porquê. Por que morrer na cruz do Calvário? Por que passar por sofrimento e tudo isso vai, né? Mas havia uma necessidade. E o Novo Testamento explica por que ele fez isso, tá? Então é muito importante eu e você ficar atento a isso. Entrai pela porta estreita. Jesus deixou bem claro que existe uma opção para mim, para você. E é interessante porque em tudo na vida existe uma opção. Em tudo. Em tudo na nossa vida existe duas opções. Eu vou pela do meio. Não existe a do meio. Existe duas opções para mim e para você. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que andam por ela. Então aqui dá para tirar uma análise aqui de que Jesus Cristo não está falando de uma porta, né? Ele está falando de opções que eu e você temos todos os dias, do que devemos ou não devemos fazer, o que devo ou não devo fazer em qualquer coisa, em tudo na nossa vida. E depois ele deixa bem claro que muitos são os que entram por ela. Então, se eu estou no mesmo nível do que a maioria, então significa que eu estou em ruína. Se a maioria está indo para cá e eu estou indo para cá junto, significa que eu estou na ruína. Esta é uma verdade. Essa passagem aqui confunde muito com a participação de igreja e doutrinas, né? Confunde bastante isso, que eu me lembro muito bem que quando eu era criança, ou não criança tanto, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui evangélico e fui para a igreja evangélica, a primeira coisa que eu gostava de jogar bola, né? Eu falei assim, eu vou ter que parar de jogar bola, naquela igreja não dá para ir, porque lá eu não posso jogar bola, né? Entendeu? Então, já ficava assim. Então, em Mateus 23, Jesus Cristo fala que a doutrina religiosa, a disciplina cristã é a melhor coisa que tem. É a coisa mais ruim de começo, até você acostumar a fazer o que é certo.
Mas eu digo para você que a doutrina que não é cristã, ela é muito pesada. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus Cristo fala sobre isso. Ele fala assim, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve, né? E meu jugo é suave. Está lá em Mateus 11, 29 ou 30 ali. Você vai ver Jesus Cristo falando sobre o fardo dele e o jugo dele, né? Lá nessa passagem de Mateus 11, né? E nessa passagem aqui, ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, se eu estou com a maioria, se eu estou fazendo, na maioria dos meus atos, o que a maioria faria, significa que eu estou indo para onde? Pela porta larga. E Jesus Cristo mandou fazer o quê? Entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Só voltando a respeito do jogar bola, eu queria me referir que em Mateus 23, Jesus Cristo fala que existe doutrina que são fardos, que alguém que tem influência sobre a sua vida ou a minha joga sobre nossas costas, mas eles não carregam. Jesus Cristo fala isso em Mateus 23. Por isso que eu falei que é muito importante você fugir, né, dessas doutrinas anticristãs, doutrinas pesadas. Foi só uma comparação que eu fiz aí, na época que eu não fui para uma igreja, por exemplo, porque lá não podia jogar bola, né? É um exemplo que na época quando eu jogava bola ainda. Mas não era isso, eu era muito adolescente dentro do que estava escrito para poder discernir naquela época ali o que é certo, o que era errado em relação a essa ou aquela disciplina, ou essa aquela conduta. É porque estreita é a porta, olha lá, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a que encontrem, ou que encontram, né? Então Jesus Cristo fala que, e porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Veja que é muito importante você ficarmos atentos. Jesus Cristo não está falando de uma porta impossível de passar por ela. Não. É porque todos nós somos, na maioria dos nossos atos, nós somos Maria vai com as outras. Claro que é uma força de expressão, né? Mas Jesus Cristo pede para que em tudo aquilo que eu for tomar de decisão, hoje de manhã eu pensava numa mensagem para trazer aqui na rádio, só para compartilhar essa linha de raciocínio com você. E Jesus Cristo tem uma passagem que Jesus fala bem assim, pelo fruto é que se conhece uma árvore. A árvore boa, ela produz bons frutos. Mas a árvore má, ela produz frutos maus. É muito ensinado de que eu devo ser dessa maneira, ou daquela maneira. Eu digo para você que não. Jesus Cristo mandou você e eu buscarmos de Deus, e Ele coloca dentro de você e de mim as atitudes. Essa é a verdade. Deus, Ele limpa a árvore para que dê mais fruto ainda. Foi a mensagem que eu trouxe ontem em João 15. Então, quando tem que forçar alguma coisa, a única coisa que temos que forçar ou se esforçar é para buscar a Deus. Tirar tempo para falar com Deus sobre qualquer coisa. Eu digo para você que isso você tem que se esforçar, porque o mundo em volta de mim e de você não vai deixar. Ele vai te oferecer serviço, vai te oferecer um punhado de coisas, dinheiro, vai te oferecer para você um punhado de coisas para que você não vá buscar a Deus. Mas eu digo para você uma coisa, não force dar fruto. Busque de Deus para que naturalmente Deus venha limpar os galhos, como ele mesmo fala em João 15, para que naturalmente isso seja de mim. Esses dias atrás eu até falei isso, né? Em casa, com um familiar, eu falei, sabe uma coisa? Hoje eu vou sair sem cinto de segurança. É um exemplo que eu dou para você. E quando eu vi, já estava com cinto de novo. Por quê? Porque não precisa forçar. É natural da árvore. A árvore, em seu tempo, ela dá seu fruto. Jesus Cristo falou que a árvore boa ela produz frutos bons. Mas às vezes você e eu, nós queremos ser bom, queremos fazer algo certo, mas não conseguimos porque a árvore está suja.
Os galhos existe muita folha velha no galho. Existem muitos galhos desnecessários grudados, né, nessa árvore, que precisam ser cortados. E isso entra o que Jesus Cristo falou aqui. Entrar pela porta estreita. É só eu e você falar mais com Deus. Temos que confessar para Deus nossos erros, nossas falhas. Apresentar nossos projetos para Deus. Existem projetos tão pequenos. Às vezes tem projetos na minha vida, na sua vida, que não tem nem custo financeiro para se concluir. E já faz um ano e você e eu não conseguimos concluir. Porque ontem mesmo aconteceu isso comigo, eu estava com uma dificuldade muito grande para fazer algo. E eu parei para pensar, falei, mas eu consigo fazer isso? Não estou conseguindo? É algo muito importante. E de repente eu falei com Deus. E assim, 1 minutinho, 30 segundos talvez. Falei, meu Deus, você me perdoa, mas eu não estou conseguindo. E eu queria que o Senhor me ajudasse. Foi no estralar de dedo. Ele não deu só uma solução. Deu 2, 3 soluções. De imediato, assim. Aí refrescou a minha memória, a sua, de que o próprio Jesus Cristo fala isso, né? Em João 3, ele fala que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala mais. Ele fala que o vento, ele vem do Oriente e vai para o Ocidente, vem do Ocidente e vai para o Oriente. Nós sabemos que vem, sabemos que vai. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. É muito interessante Jesus Cristo falar isso, né? Em passagem da Bíblia que ele fala isso, porque essa é uma verdade. Existem coisas tão pequenas, existem coisas tão fáceis de fazer, mas você e eu não conseguimos fazer. Por que será? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala como ele mesmo falou, o vento vem do Oriente e vai para o Ocidente, ou seja, o vento vem, passa por nós, vai, vem de novo, vai. Sabemos que vem, sabemos que vai, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Foi assim também todo aquele que é nascido do Espírito, porque o que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E o que é nascido da carne, o que é deste mundo, é guiado pelo quê? Pelos príncipes deste mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Romanos dizendo, se vós sois de Deus, então vós sois guiados pelo Espírito de Deus. Porém, se é que vós tem o Espírito de Deus. Então é muito importante eu e você atentarmos para isso. Talvez eu e você estamos curando enfermidades espirituais com band-aid, né? Ou ao contrário, né? Às vezes é uma coisa fácil, material de se curar, e a gente insiste em querer curar com as coisas espirituais. Embora a orientação de Cristo, ela serve para os dois, né? Material e espiritual. Primeiro espiritual e material, né? Porque o reino espiritual é mais forte do que o material. Por que se fala isso? Porque as coisas mais importantes que existem no mundo é inexplicável. Seria o nascimento e o partir daqui. É sempre inexplicável. E esta é uma verdade. E é uma verdade que está na mão de quem? Dos ocultos. E que esse oculto seja o nosso Deus, que seja Jesus Cristo, que seja os anjos e que seja o Espírito Santo firmado na verdade. Amigo ouvinte, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas permaneça hoje para todo sempre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, a sua melhor companhia.